Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, dia 20 de julho. São 19 horas e 25 minutos. O tema do nosso discurso hoje é: quando a fome vem, Deus tem a provisão. Amém? Nós estamos vivendo praticamente os últimos dias da nossa geração, meu amigo e minha amiga. Se você ler os textos bíblicos, você vai entender que a fome ela começou lá no início de tudo. Tem uns que vão ter fome da palavra de Deus. Eles desprezaram tanto as escrituras sagradas que quando vir o grande dia do Senhor, eles vão procurar esse livro sagrado e já não vão conter mais nenhuma palavra dentro dele. Porque o entendimento dessas palavras aqui não está no homem. O entendimento vem através do Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele que nos faria o quê? Lembrar sobre todas as coisas. E nós temos visto muitos relatos nas redes sociais sobre você armazenar comida, como armazenar comida. Hoje você tem a tecnologia para armazenar comida. Pastor, qual é a tecnologia? Garrafa PET. As garrafas PET de plástico. Ela é uma tecnologia que você pode guardar a comida. A comida, se ela entrar no ar, o ar entrar dentro da comida, o que acontece com os grãos? Ele se estraga. Então, muitas pessoas têm usado essa tecnologia para poder o quê? Armazenar comida. E você precisa dar um pouco de atenção aos fatos. Porque tem muita gente que vai passar muita necessidade, meu amigo. A Bíblia diz que eu fiz uma pesquisa e a pesquisa não foi muito boa não, pastora Rose, você que está presente, você que está nos assistindo online. A pesquisa não foi muito boa não. Eu fiz uma pesquisa e eu encontrei de Gênesis a Apocalipse a fome, meu amigo. E era fome que transcendeu a realidade humana, ao ponto de a mãe, ela cozinhar o seu próprio filho para poder comer. Olha aí. A Bíblia diz que lá no livro de Gênesis, vamos lá no livro de Gênesis. Olha só o que está escrito aqui no livro de Gênesis 12, versículo 10. Olha só, começou lá na época do nosso patriarca Abraão. Gênesis 12, 10. Olha só o que está escrito. Não adianta você dizer que é de Deus, não adianta você dizer que é batizada com o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo está trazendo essas informações, essas revelações, que já está na Bíblia, é para que nós possamos estar atentos. A Bíblia diz que José foi inteligente, ele guardou e houve comida para a humanidade naquela época. Você acha que os que têm guardado comida vai dar comida para você? Não vai, meu amigo. Pode ter certeza. Gênesis 12, 10 diz assim, ó. Diz assim: Abraão no Egito, havia fome naquela terra. Assim, Abraão foi ao Egito para ali ficar,
porque era grande a fome na terra. Não é na cidade, não. Na terra. Quando se fala terra, fala o quê? Globalmente. Amém? Amém? E você precisa estar atento a isto. Porque se nós entrarmos num colapso financeiro, pode ter certeza que a fome vai apertar para muita gente. E muita gente tem gastado dinheiro como que se fosse nada. Sem preocupação. Ela, em vez de investir, se ela estivesse investindo na obra de Deus, ela estaria tendo recurso, estaria tendo resultado. Mas ela investe em besteira. Ela investe em prazeres momentâneos. Não sou nada contra, cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que o quê? Ver o que as Escrituras falam. Nós temos que estar atento a que o Espírito fala as Escrituras, meu amigo e minha amiga. E você vê que na época de Abraão, meu amigo, imagine você com 10 samangos dentro de casa, que parece um leão comendo. Será que vão querer comer grãozinho? Eu trabalhei para um empresário. Eu achei aquilo um absurdo, né? Na hora do almoço eu tô vendo um empresário comendo semente de girassol. Eu tô vendo ele comendo aquilo e ele falou que fica com aquilo ali o dia todo, só comendo semente e realmente alimenta. Porque o corpo, ele vai se adaptar com aquilo que você dá para ele. Se você come uma refeição por dia, o seu corpo, ele vai se adaptar a uma refeição por dia. Você não vai conseguir comer 2, 3. Se você come 8 refeições por dia, o seu corpo vai querer... Tem gente que come 8, meu filho. 8? 8. 8 refeições por dia. Ela não vai ter paz enquanto ela não completar número 8. Ela não vai ter paz. Por quê? Porque ela já conseguiu fazer com que o seu sistema, ele viesse o quê? Se adaptar a 8 refeições por dia. Eu estava até falando com a minha esposa, olha, Rose, a gente não vai passar por muito problema não, porque a gente já está acostumado. A gente consegue comer uma vez por dia. A gente consegue comer 2 vezes por dia. Às vezes a gente não come. Não é que não tem. É que a gente está adaptando o nosso corpo. Nós que somos do altar, nós temos um dever de sacrificar, meu amigo. É no jejum, é na santificação. Você pode observar, você quando é de comer muito, você fica pesado. Até para o quê? Para pensar. Para pensar. Você quer pensar bem? Come pouco. Faça jejum. Faça um jejum de 6 horas. Para muitos mata. Não mata o cara, não mata a pessoa. Faça um jejum de 12 horas para você ver como que você vai começar a tua mente ficar clara. Por quê? Porque você vai desintoxicar o seu corpo. Muitas das vezes a pessoa pensa, pastora Rose, que comer muito é vantagem. Não, meu amigo. O segredo não está no comer muito. O segredo está em você comer as comidas certas. Você sabia disso? Você vê, nós não precisávamos desse açúcar industrializado. O que inflama o seu corpo? Açúcar. O açúcar inflama o seu corpo. Nós não precisávamos de açúcar industrializado. Porque a fruta já tem o quê? Açúcar. Como muitos não têm condição de comprar fruta porque está caro, não é verdade? Ele entra no açúcar industrializado. E o melhor açúcar, não fazendo propaganda aqui para a empresa, mas o melhor açúcar é o açúcar o quê? Cristal. Ele é um açúcar
que não é um açúcar tão poluente. Até o sal, tem esse sal que a gente compra aí por 50 centavos, meu amigo. Quanto que é? Passa a fonte. Passa a fonte. É 5 reais. Esse sal aí que você compra por 5 reais, ele não é um bom sal. O bom sal, ele é caro. Então, não é querendo exaltar o sal ou o açúcar. Nós precisamos estar pronto, pessoal. Está vindo uma onda de tribulação para esta terra. Está vindo uma onda de dificuldade para esta terra. Se você não aprender a economizar, você vai se estrepar. Você vai se estrepar. Você tem que aprender a ser inteligente. Você tem que aprender a pesquisar sobre esses fatos, porque o pastor aqui ele vai pregar os escritos sagrados, mas você tem o quê? A internet para poder saber o que está acontecendo, porque nem tudo você só vai ter uma base principal aqui, mas as informações mais detalhadas você vai encontrar no dia a dia. É por isso que você precisa ser uma pessoa que pensa. Você tem que aprender a pensar. E como que é que eu penso? É quando eu falo menos. Quando você fala menos, você pensa mais. Você raciocina mais. Amém? Amém. Aí tá lá também, lá em Gênesis 26:1. Gênesis 26:1. Olha só, no início de tudo, hein? Gênesis 26:1. A fome veio para Abraão, vamos ver para quem veio agora. Amém? Amém. 26:1. Olha o que está escrito aí. Para o seu filho Isaque. Então quer dizer que a fome veio para a segunda geração. Você está vendo? Para a segunda geração. Diz aí, ó. Sobreveio fome na terra. Não foi na cidade, não. Na terra. Além. Assim. Calma aí, calma. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Deus está nos alertando aqui, meu amigo, para que nós venhamos estar atentos. Você tem que aprender a ver os fatos. Deus, ele dá revelação. Você tem que ver os fatos. Deus fala para você assim: vigia. Vigia com o que você fala. Vigia com o que você pensa. Você tem que começar o quê? O que eu estou falando e o que eu estou pensando que está me trazendo problema para Deus pedir para eu vigiar. Cuidado com as amizades que você anda. Ué, qual é a amizade que eu estou andando que Deus está me pedindo para vigiar com a amizade que eu estou andando? Cuidado com o que você acessa nos telefones, smartphone. O que eu estou acessando que pode ser contra a minha fé ou a minha salvação? Às vezes você não precisa estar vendo uma pornografia para estar entrando em um buraco negro, não, meu amigo. Às vezes basta você estar ouvindo quem não é para ouvir. E às vezes a palavra lá é até a palavra de Deus, porque o mal ele usa a palavra de Deus também para poder enganar a gente. Você lembra que quando Jesus estava fazendo um jejum de 40 dias e 40 noites, quem apareceu para ele? Quem apareceu? E quem foi que levou ele para o deserto? O Espírito Santo. Quando você quer viver uma vida com Deus, Deus ele vai levar você para o deserto. Deus ele vai levar você para os problemas. Deus vai levar você para as dificuldades. Porque a única maneira de forjar alguém é onde? No fogo. Uma espada
ela só é forjada no fogo. E a base de marretada. É ou não é? E depois vem na esmerilhadora para poder deixá-la polida. Você vê, você é o que de Deus? Uma espada de Deus. Você é uma arma de Deus neste mundo. Você é uma arma de Deus. Você é perigoso. Se você começar a pensar, se você começar a obedecer, você se torna um perigo. Para quem? Para o mal. Nós aqui, nesse pequeno espaço, nós estamos causando um transtorno no mundo sobrenatural. Porque Satanás ele não está conseguindo avançar o seu império. Por quê? Porque nós ora, porque nós jejua, porque nós prega, porque nós ensina, porque nós temos trabalhado em prol do Evangelho de Deus. E nisso cada um de nós é uma arma. Nós estamos em um campo de batalha, meu amigo. A igreja não é um lugar somente para ser consolado. A igreja não é um lugar somente para você ser avivado. A igreja é um lugar onde você guerria, aonde você luta, aonde você parte para cima daquilo que está afligindo você. E muitas das vezes é um pensamento. Tá aqui, ó. Pastor, tá aqui. Eu não tenho problema com isso, com aquilo. É tudo aqui, ó. É na minha cabeça. É uns pensamentos meio doidos, é uma loucura meio maluca, sabe? Faz eu mentir, faz eu querer enganar, faz eu querer, sabe, praticar coisas que não é para praticar, faz eu ficar contra o Senhor, faz eu ficar com raiva dos meus irmãos. É tudo aqui, ó. Quando tá aqui, você está sendo tentado. Quando cai aqui é porque já está consumado. Caiu aqui, sai por aqui, ó. Por isso que às vezes as pessoas falam o quê? Besteira. Falam que não é para falar. Por quê? Foi tentada aqui, deixou cair aqui, saiu aqui. O que contamina o homem, o que faz o homem morrer de fome? É o que sai da boca dele. É o que sai da boca, pessoal. Nós temos que ter muita cautela. Porque o que você fala, você planta. E o que você pensa também, você planta. Então você vê, a fome, ele pulou de geração. A fome é um agente de Deus para disciplinar, para ensinar, para educar. Mas infelizmente nessa disciplina muita gente morre. Porque eles não conseguem ter fé. Eles não conseguem acreditar. E a única coisa que agrada a Deus é a fé. Como é que eu vou conseguir passar por essa crise internacional, essa crise mundial, se eu não acreditar em Deus? Se eu não crer em Deus? Você tem que desenvolver esse relacionamento. Esses pensamentos que muitas das vezes trabalham na tua cabeça, você tem que mudar. Eu vou te ensinar uma tática. Tá vindo pensamentos errados? Bota o dedo e fala: chega. Acabou. Só pensamentos bons agora. Eu vou arrebentar. Eu vou crescer. Eu vou honrar a Deus. Eu vou ser feliz. Eu estou usando a minha autoridade. Aqui, ó. Tá perturbando tua cabeça, ó. Bota o dedinho, ó. Bota a mão, assim, ó. As duas. E, ó. Chega! Isso se dá o nome de autoridade, controle. Mas não, aí fica aquele desespero. Ai, meu Deus! Ai! Eu sonhei que minha filha ia morrer, meu Deus! Ai, Jesus! Ai! Vai resolver? Não. Não vai resolver. Tá amarrado, diabo! Você botou na minha mente quando eu tava dormindo.
cochilando e ele entrou. Ele entrou porque você estava sem a proteção, sem o escudo, sem o capacete. Você tem que aprender a saber o que é o capacete. O capacete é que te protege. Quando você está dormindo, você consegue lutar? Não consegue. Eu já consegui lutar. Tá amarrado, sai, não quero. Vai pra lá, não te aceito. Dormindo mesmo. Por quê? Porque o meu espírito, ele está já habituado a guerrear. Mas quando o espírito não está habituado a guerrear, o que acontece? O diabo leva ela onde ele quer, através dos sonhos. Aí sonha com pornografia, sonha com coisas que nem até o diabo duvida, meu amigo. Porque é coisa tão horrível. E se você aceitar, eu lembro, pastora Rose, você que está presente, você está online, eu percebi que o resfriado estava querendo me pegar. Olha, na época que veio essa surto doido aí, eu falei, não quero, sai do meu corpo, não te quero, sai, sai. E eu cada vez mais molinho, sai, sai, sai. Olha, foi 3 dias, se eu não me engano, de guerra. 3 dias para poder resistir aquilo. Se eu aceitasse, eu ficaria meses mal. Você não pode aceitar. A palavra de Deus diz o quê? Como eu pensei, acontecerá. Como eu determinei. Você está vendo porque você não pode ficar falando besteira? Porque o que você fala, condena você. Condena você. Às vezes eu tô com raiva de você, aí eu falo alguma coisa para tentar pegar você, para te ferir. Mas pega quem? Pega a mim mesmo. As más conversações corrompem os bons costumes. O que é bom costume? É os ensinamentos que você aprendeu. Você está desprezando ele. E Jesus, ele falou o quê? Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. O que é negar diante dos homens? É não resistir às oposições de Satanás. Você tem que aprender a resistir. Tudo aparece aqui. Já aconteceu de você estar conversando com uma pessoa, aquela pessoa te irritando e vem aquela voz, dá um soco logo na cara. Quem já aconteceu? É a voz do Satanás. Tu deu? Tu não deu. Porque você sabe, se você desse, você também ia o quê? Receber. Você tá entendendo? Ali você teve entendimento. Opa, eu vou tomar um couro violento se eu tomar uma atitude dessa. Mas tem palavras que às vezes você fala que você nem percebe. Você mesmo se amarrou nela. Porque o mal, ele tem essa habilidade, pessoal. O diabo, ele conhece o ser humano desde o princípio. Ele não precisa ouvir o que você pensa. Ele lê o seu aspecto corporal. Ele sabe o que você está pensando pelo que você fala. Ele sabe se você está com ódio, com sentimento ruim, pelo que você... Porque a Bíblia diz, está escrito, que o coração, a boca fala o que está cheio, o coração. Aí, ó, a Bíblia diz aí, sobreveio fome na terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrou-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito, fique na terra que eu indicar. Como é que Deus apareceu para ele? Será que foi um vulto? E aí, como é que você pode me explicar isso daí? Como é que foi? Deus falou no espírito dele. Espírito quer dizer o quê? Inteligência, no entendimento. Ele entendeu que não era para ir. Vai lá? Não, eu não vou lá não. Eu entendi que não era para mim ir ontem lá, na frente. Eu entendi. Através de uma inteligência. Não é o que está aí já
dominando o planeta, a inteligência artificial. Aí te pergunto, da onde veio essa inteligência artificial? Surgiu da onde? Foi o homem? O homem criou essa inteligência artificial? Essa inteligência artificial, ela surgiu de algum lugar, meu amigo. Então você precisa entender isto. Você precisa entender, você precisa alimentar os seus pensamentos. Se você não alimentar os seus pensamentos, você vai... Pega a cadeira ali na sala ali para mim. Então você precisa alimentar os seus pensamentos. Você precisa alimentá-lo com a palavra de Deus. Você precisa estar pronto, meu amigo e minha amiga, para as coisas que está para chegar. Porque senão você pode se atrapalhar e se perder. A Bíblia diz que Isaac, ele tomou a mesma atitude que o seu pai tomou. Então hoje, quem é o seu pai hoje espiritual? Se não é o líder que te ensina os caminhos de Deus, não é? Se é o líder que ensina a verdade de Deus para você. Então, se você não acatar essa direção, essa palavra, você se perde. Você se perde. Você precisa entender. Você precisa compreender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está sendo... Fala, meu filho, tudo bom? Fala, dona. Tudo bom? O que é essa cara de assustado? O que houve? Tá respirando. Isso aí, senta aí. Quer uma oração? Vai lá, Rui. Deixa eu respirar um pouco. Faz uma oração nela lá. Então, a Bíblia, ela é bem explícita e bem clara. E bem clara no que nós devemos o quê? Praticar. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Depois vai lá de trás. Aí diz assim mais, ó. 3? Não, só é o 1 mesmo, que era para ler. Abraão e Isaac enfrentaram fome, mas Deus estava no controle. Aplicação. Perdão. Crente fiel também passa crise. Mas Deus usa a fome para redirecionar caminhos e tratar o coração. Às vezes, o problema, ele surge na tua vida para que você possa ser tratado. Às vezes a perseguição surge na tua vida para que você possa aprender. Às vezes a guerra vem sobre nós para que nós possamos aprender a palavra de Deus. Amém? Amém. Aí diz mais assim, ó. 2. Se for o primeiro, fome é sinal de abandono, mas não é sinal de abandono, mas de propósito. A fome não é um sinal de abandono, mas de quê? Propósito. Qual é o propósito de eu passar por essa crise? Qual é o propósito de eu passar por essas dificuldades? É glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz assim no 2: a maior fome foi prevista e usada por Deus. Referência, Gênesis 41, 28 ao 32. Gênesis 41, eu acredito que essa fome aqui foi a fome de José, quando José teve o conhecimento. Quer ver? Gênesis 41. Ah lá, não falei que era José? Às vezes, Deus, ele te traz um sonho. Deus, ele traz um sonho para você não ser pego de surpresa.
dentro de uma grande dificuldade, existe também uma direção para você sair dela, para você vencer ela. É por isso que a palavra de Deus diz assim, ó: ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis dinheiro na conta de vocês, não é? Não. Não é não, é poder. O que é o poder? É eu vencer os problemas. É eu vencer as dificuldades. Você vê, Deus às vezes ele nos dá uma paciência tão grande para enfrentar certas coisas que você pensa assim, meu Deus, se fosse em outra época eu já tinha dado terror. Se fosse em outra época eu já tinha partido para cima, não é? Eu já tinha pegado num pedaço de madeira, eu já tinha resolvido. Mas hoje não. Hoje você tem o domínio próprio. O Espírito Santo. Fruto. O que é fruto? Fruto, ele nasce da árvore. A árvore somos nós. E o fruto, ele nasce dentro de nós. Como é que o fruto da paciência vai nascer dentro de você? Pelos problemas que você enfrenta. As perseguições, as calúnias. E aí Deus ele vai gerando frutos dentro de você. Quando você vai tomar uma atitude errada, o Espírito Santo fala, eu resolvo para você. Quando você vai querer brigar, o Espírito Santo faz você lembrar de uma palavra. Ele faz você lembrar. Às vezes você sonha. Às vezes você nem entende aquele sonho, mas você, pela vida que você vive, você tem um entendimento. Agora tem sonho que é porque você dormiu de barriga cheia, né, pessoal? Aí você acabou tendo pesadelo. Tem sonho que é o diabo. Tem sonho que é porque você ficou pensando muito naquilo. Tem sonho que é Deus. Então você tem que aprender a ter discernimento. O que é discernimento? É entender. É entender. Você vê, você imaginava que ia vir tudo isso de gente hoje? Que a Thaís ia arrastar a casa toda? Você não imaginava. A gente imaginava nem que ela não ia vir, não é? Poxa, só nós. Talvez vocês devem estar aí se questionando. Poxa, só nós. Só 3. Mas Deus sabia que eles iam vir. Aleluia. Quando você vive a fé, você não fica preocupado com quantidade, pessoal. Você fica preocupado se você vai entregar a mensagem. Uma carta, quando ela é escrita, o que escreveu a carta, ele fica preocupado com o quê? Se a carta vai chegar e quem receber a carta vai ler. Amém? Então você tem que ter esse entendimento. A obra de Deus, ela é de Deus. Não é minha, não é sua. Não tenta tirar proveito da obra de Deus que você se estrepa. Não tenta se gloriar da obra de Deus, se gloriar uma glória própria que você se estrepa. Nunca, nunca. A Bíblia diz que Deus, ele viu que Paulo estava muito acima, porque ele teve revelações inefáveis, maravilhosas. Aí o que atingiu ele? Um demônio. Mensageiro de Satanás é o quê? Um demônio atingiu ele. E ele falou assim para Deus: Senhor, tira esse mal. E Deus falou o que para ele? A minha graça te basta. Era para ele não ficar orgulhoso. Vai chegar dia que a nossa igreja vai estar linda. Nós já vimos isso. Mas nós temos que manter o quê? A postura. Se você se elevar, você vai cair no mesmo pecado que Lúcifer. E que muitos homens caíram aí. Porque eles acharam que veio da própria força dele. Tudo é Deus, pessoal. Essa palavra que eu estou dando para você, eu nunca teria essa sabedoria.
Eu nunca teria esse entendimento. Talvez você chega aqui no altar, quando você tem uma oportunidade, você vem falar algo e você fala, poxa, foi tão fraquinho a palavra que eu falei. Não foi, porque a palavra não é tua. Ela foi e ela vai cumprir o que Deus queria. Amém? Amém. Essa palavra, o nosso trabalho, ele tem cercado todo o globo. Ela está em toda a atmosfera da internet, pessoal. Você vê que nós não para. Nós somos um grupo pequeno que não para. A gente não para de fazer o trabalho do evangelho. E nós temos visto gradativamente. Você sabe o que é gradativamente? Já viu o contra-gota? Tic, tic, tic. É isso que é gradativo. É aos pouquinhos. Eu obedeço, ele dá um pouquinho mais. Eu obedeço, ele dá mais um pouquinho mais. Eu desobedeço, ele para. O que foi que o Eliseu falou para aquela mulher que estava com problema financeiro? O que foi? Procure com seus vizinhos o quê? Vasilhas. Não poucas, mas muitas. Se ela tivesse 1 milhão de vasilhas, 1 milhão de vasilhas seria cheio de azeite. Mas ela, infelizmente, ela conseguiu só o suficiente para ela vender, pagar a dívida e viver do resto. Você sabe o que é viver? Ela nunca mais teve necessidade, porque ela passou a ver daquilo. E Deus às vezes te dá uma sabedoria e você despreza ela. Às vezes é um conhecimento para mexer no cabelo, para mexer numa unha. Aí você acha que... Sabe? A primeira dificuldade já desisto, pastora Rose. A primeira dificuldade eu desisto. Às vezes Deus te dá uma sabedoria para você fazer uma guloseima. A primeira dificuldade você desiste. Eu lembro, fugindo um pouquinho aqui, mas não está fugindo, porque Deus que está cobrindo tudo isto. Eu lembro que quando eu era da antiga instituição, a gente quando queria fazer um voto, a gente não tinha recursos financeiros, a gente começou a comprar doces, coisas para poder vender, para gerar o quê? O voto. Olha, você não tem noção da loucura que era. A gente gerava valores extraordinários. Mas a gente só botava força para gerar o quê? A gente só botava força para gerar o quê? O voto. Mas por que você não bota força para gerar esses valores para sua vida, para sua família? Você sabe qual é o problema? Muitas das vezes, o meu marido já coloca dentro de casa. Eu não preciso gerar nada. A minha mãe coloca dentro de casa. Eu não preciso gerar nada. Você fica que nem aqueles passarinhos no ninho, dependendo o quê? Daquele pouquinho que a mamãe bota na boca, que o papai bota na boca. Mas você tem inteligência. Você pode fazer a diferença. Eu estava ouvindo esses dias aí, eu vou falar um pouquinho do meu filho aí. Meu filho, falaram pro meu filho assim, acho que foi a Thaís que falou para ele assim, ué, mas se o teu pai e tua mãe morrer, como é que vai ficar você? Ah, eu vou trabalhar. Não vai ter mais ele para me dar. Não vai ter meu pai e minha mãe para me dar. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que trabalhar. Então quer dizer, só vai trabalhar quando o pai e a mãe morrer. Esse é o problema da gente. Enquanto a gente está com aquele pinguinho, lembra do conta-gota? Aquele pinguinho que cai, a gente está o quê? Acomodado. Mas Deus não te chamou para você só ter um pinguinho. Deus te chamou para você ter uma abundância. Você está vendo esse copo aqui de água aqui? Você está vendo isso aqui? Presta atenção, Thaís. Muitos brigam por este pouquinho de água.
Mas Deus não te prometeu isso daqui. Deus não prometeu isso para você. Deus prometeu para você um oceano de água. O nosso Deus, ele não dá nada para ninguém por medida, mas para te disciplinar, ele te disciplina gradativamente. Mas quando você já é disciplinado, ele faz o que está escrito aí. Ó. Lê aí para mim aí, ô Inácio, com força. 41:1. É 1? Não, acho que só falou 28 ao 31. Deixa eu ver aqui. 41:28 e o 36. Lê com força. Tá. 41:28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. 29. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. 30. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. 31. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. 32. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque estas coisas é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-las. 33. Portanto, Faraó se proveja agora do que um homem entendido e sábio o ponha sobre a terra do Egito. 34. Faça isso Faraó e ponha governantes sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. 35. Ajuntem toda a comida desses bons anos e amontoem o trigo debaixo da mão do Faraó, para mantimentos nas cidades, e o que guardem. 36. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Viu? O que fez José ter essa direção? Relacionamento com Deus. Se você vê a história de José, você vai ver que José foi esbofeteado desde os seus, creio eu, 17 anos. Pelos irmãos. Deus já revelava para José o que ia acontecer. Nós não podemos ficar na dependência de ninguém. Você tem uma habilidade particular. Você tem uma inteligência particular. Mas o problema, se eu trabalhar, eu vou ter que botar dentro de casa. Se eu trabalhar, eu vou ter que ajudar meu pai e minha mãe. Eu não vou poder ficar com dinheiro só pra mim. Ué, mas você não foi sustentado desde que nasceu pelo pai e pela mãe? Então é justo que você contribua com o pai e com a mãe. Então, muitas pessoas, elas não estão se preparando com os problemas que estão vindo. Talvez os problemas que surgiu na tua vida e vem surgindo na tua vida é para te disciplinar, é para te educar, para que você não venha passar por essa grande fome que está chegando, pessoal. E essa fome é real. Já está nos 4 cantos das internet sendo pregado sobre isto, sendo orientado por líderes espirituais. Nem todos os líderes espirituais estão falando disso, mas eu estou falando para você. Você precisa estar preparado para as consequências do que está por vir. Você é instruído. Você sabe para que Deus, muitas das vezes, Ele colocou a lei do dízimo? Porque o dízimo é uma lei, não é? Que nós temos que devolver a 10ª parte para a obra de Deus. É para ensinar você a economizar.
É para você economizar. Você não consegue colocar 10%? E por que você não consegue separar 30% para você guardar para os dias vindouros? A Bíblia diz que José, ele colheu todos aqueles 7 anos de prosperidade. Ele colheu aqueles 7 anos de prosperidade. E ele armazenou de uma tal maneira que cobriu os 7 anos de fome. E ainda ele alimentou os irmãos dele. Ele alimentou os irmãos dele. O que você tem que fazer? Você tem que armazenar uma vida com Deus. Você tem armazenado uma vida com Deus? Você tem armazenado uma comunhão com Deus? Você tem aprendido a dar para Deus algumas horas de jejum para a sua saúde espiritual? Você tem procurado dar para Deus algumas leituras da Bíblia para a saúde do seu corpo? A palavra de Deus diz que as boas novas fortalecem até os ossos. Cura a pele, cura esquecimento, cura mágoa, cura ódio, cura infecção, cura problema nos ossos. É a palavra. Lê ela com frequência. Às vezes você fica se enchendo de remédio, fica se enchendo de anti-inflamatório. Se encha do Espírito Santo, se encha da palavra de Deus para você ver que o teu corpo vai começar a criar uma armadura espiritual, aonde a palavra de Deus vai começar a expulsar de dentro de você o ódio, a raiva, o rancor, os problemas. Você vai passar a ter paz. Você teria paz se você soubesse que está vindo uma grande fome amanhã? Pastor, não tem nenhum tostão, eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas você aprendeu a tática da guerra? A pegar uma erva, saber qual é a erva que você pode comer, qual é a erva que você pode cozinhar? O chazinho que você pode fazer? Mas não se preocupa com nada disso. Só se preocupa em se encher de gordura e de problemas. E açúcar. O açúcar tem sido um vilão para nós. O refrigerante. O refrigerante, ele adoece o nosso corpo. Então nós precisamos nos alimentar. As boas novas fortalecem até os... Vamos ver onde está escrito? Vamos perguntar ao amigo Google? Procura aí. Pergunta o Google aí. Onde está escrito? As boas novas fortalecem até os ossos. Você vai ler a Bíblia todo dia. E não adianta só você ler. Como é que eu sei que você guardou essa palavra que você leu? Quando você replica ela, você repassa ela para as pessoas. Você faz comentário. Você está entendendo? Então, o problema da gente às vezes estar com o corpo doente é falta de ler a palavra. Para nós. Ler para as pessoas é uma coisa. Você tem que ler para... Quando você lê, você não tem que pensar no pastor Ivanildo, na pastora Rose, no João. Não. Você lê para você. Olha o que está escrito aí, ó. Provérbios 15:30. Lê para mim aí. Provérbios 15. Provérbios 15:30. A luz dos olhos alegra o coração,
A boa notícia fortalece os ossos. Viu? O que é boa notícia? É a palavra de Deus. Ela vai fortalecer você. Você sabe por causa de quê que as igrejas elas estão entrando em um colapso? É porque os irmãos não têm fortalecido uns aos outros, só querem ferir, só querem machucar. Se um é mais amado, não é que é mais amado, ele conquistou mais. Ele o quê? Ele conquistou. Não tem aquele filho que é mais chegado, ô dona Berenice? Não é? Não tem aquele filho? Como é o nome dela que eu esqueci? Dona Penha. Dona Penha. E ela concorda. Berenice. Deus tá te dando um novo nome, mulher. Não tem aquele filho que é mais chegado? Quem é o filho mais chegado lá? Tá gravando não? Pra mim, todos eles é mesmo. Não, tem aquele que é o... Quem é? Tá na frente dela. É a Thaís, não é? Fala a verdade. É a Thaís. É a que me dá mais atenção. Viu? Ela dá mais Dá mais atenção. atenção. Me dá mais atenção. Você tá vendo? Se você dá mais atenção para Deus, Deus ele vai dar mais atenção para você. Você vê? Ela vem lá do não sei da onde Tá aqui. e tá aqui assistindo a reunião com a gente. Louvado seja o nome Não de é? Deus. Ela trouxe o Pablo, trouxe a Ana Clara, trouxe Não, o Natiele, a Natiele. Não, Deus está dando um novo nome pra ela. Aprendeu. Trouxe o João Crister. E Deus, ele é assim, pessoal. Amém? Amém. Então você precisa entender isto. Tá bom? Leia a Bíblia. Use o que Deus deu para vocês. Para de ficar na mão das pessoas. Para de ficar dependendo de migalha. Amém? Amém. Eu dou para você 1 hora de reunião e Deus ele dá para você 24 horas de atenção. Essa frase é minha, tá? Se alguém pegar lá, fala que é minha. Deus, ele vai dar sempre para você atenção, pessoal. Trouxe a pimenta, Thaís? Então você... O que é isso, gente? Que, meu Deus? É que ela me bateu aqui, ó. Que, gente? Foi tu ou foi ela? Foi a câmera. Então você precisa comer pimenta, pessoal. Porque a pimenta, ela faz bem para a saúde. Amém? Tô brincando com arroz aqui. Lagoa. Não vamos sair do foco não, pessoal, senão dá ruim. Amém? Amém. Então até aqui o espelho. Você vê, quando acaba a palavra, começa a ladainha da gente, né? Já reparou? Quando acaba a direção, o Espírito Santo já não tá mais usando, entra quem? O Dida. O Dida, o Ivanildo. Melhor. É. Então, você vê, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Amém. Então até aqui o Espírito Santo me usou. A pastora Rose vai assumir.